A paz do Senhor, meus amados irmãos, muito bom dia. Começando mais uma Escola Bíblica Dominical online, aqui diretamente da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Juazeiro do Norte, na rua Dom Pedro II, 1569. Desta feita, está aqui conosco, né? Aliás, eu estou com ele. Essa daí está aqui. Porque ele está mais presente do que eu nas EBDs, né? Então, nesta aula de hoje, fui convidado pelo pastor Flávio Florentino a estar juntamente com o irmão Ronaldo, o diácono Ronaldo Torres, para a aula de número 3, o despertamento renova o altar, né, irmãos? Verdade. Então, nós vamos iniciar esta aula já com alguns minutos de atraso, pelo qual pedimos já desculpas, e nosso irmão Ronaldo fazendo a oração inicial. Muito bom dia, né? A paz do Senhor para todos, né? Que Deus em Cristo vos abençoe. E aproveitando aqui, já vai criando uma sala aí de compartilhamento, né? Para que outras pessoas também possam ser abençoadas nessa manhã. Como diz o nosso pastor, acorda, cadê os obreiros, né? Os hermanos, né? E nessa manhã, nessa oração, na verdade, nós não vamos deixar de fazer menção também à família, né, do nosso querido irmão que dorme no Senhor agora, né, que é o nosso querido evangelista Edson, partiu para a glória. E nós vamos estar orando pela sua família, para que Deus possa confortar, né, de uma forma grandiosa, né? Então, meu irmão, você que está conosco, vamos fazer uma oração pedindo graça, misericórdia a Deus, que o Espírito Santo, nessa manhã, nós vamos falar muito sobre a questão do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar, vai ter pneumatologia e soteriologia e cristologia também. Vai ter três disciplinas dentro de uma lição, né? Dentro da revista hoje, né? O despertamento renova o altar, né? Então, vamos orar, pedindo graça a Deus. Amado Deus, soberano e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, meu Deus, nos encontramos nessa manhã, na Tua presença. Te pedimos, meu Pai, perdão pelos nossos pecados. Queremos Te pedir que o Senhor possa, meu Deus, de uma forma poderosa, visitar as nossas vidas nessa manhã, a cada um, meu Deus, dos telespectadores que vão estar, meu Deus, diante dos seus celulares, da sua TV, observando, ouvindo e vendo a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo a cada dia. Queremos Te apresentar, meu Deus, a vida, meu Deus, dos nossos queridos irmãos ali em Barbalha, a Assembleia de Deus, por ter, meu Deus, ter tido uma perca, né, do nosso irmão evangelista Edson, que o Senhor possa confortar a família de uma forma poderosa. Deus eterno e santo, assim nos guarda, meu Pai, de todo mal. Nos dá uma manhã abençoada. Abençoa também de uma forma poderosa a vida do Teu filho Israel, seus familiares, a mim que falo contigo. Meu Deus, os sonoplastas aqui, os irmãos que estão conosco nessa manhã. Assim nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fazer menção, né, do pastor Flávio, está viajando. Exatamente. Que Deus abençoe a sua viagem, né? Ele não está aqui, mas nós estamos para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Israel, é com você a linda voz, viu? Vai lá, cante aí o hino 17. Quero convidar uma banda especial para cantar conosco nesta manhã. Quem Solta é a banda? Aí. Agora. Ah, certo. O hino 17 da nossa harpa cristã. Amém? Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida, eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. que doce ventura, que aspecto feliz, que nova
natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, Da vida ao langor, da ave o carpido de doce amor, falam sentidos acordes dos céus, e trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela, mistério dos céus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não disse a você que a sua voz é bonita? Você já pode fazer na verdade, nós vamos começar já lendo a revista, né? É a lição bíblica, né? Texto áureo, verdade prática. E a leitura bíblica em classe. E a leitura Aleluia. bíblica em classe, exatamente. A lição de hoje, 19 de julho de 2020, a lição de número 3, o despertamento renova o altar. Texto áureo: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Olha a aí. leitura bíblica em classe, meus queridos irmãos, está no livro de Esdras, capítulo 3, versículos 2 a 5 e versículos 10 a 13. Se você puder acompanhar aí da sua casa, pela revista online ou pela a cópia que você providenciou solicitando ao irmão Luiz Pedro, ou pela Bíblia, você pode fazê-lo agora em nome de Jesus. Esdras, capítulo 3, versículos 2 a 5 e versículos 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E, depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Aleluia. Então, mais uma vez, nós vamos agradecer ao Senhor, orar ao Senhor e já iniciar a nossa aula desta manhã para a glória de Deus. Aleluia.
Desta feita, queremos fazer esta oração e orando, intercedendo pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, como foi citado pelo diácono Ronaldo Torres, irmãos, famílias enlutadas, que é o caso da irmã Auxiliadora, esposa do nosso irmão evangelista Edson dos Santos, que dorme no Senhor. Então, abra o seu coração, a sua boca, os seus lábios, e vamos clamar agora, em nome de Jesus, que esta aula vai ensinar muito sobre isso, né? O poder da intercessão, o poder da oração para a glória de Deus. Pai amado, querido, verdadeiro, justo, bondoso para com as nossas vidas. Elevamos as nossas vozes a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos intercedendo, clamando e suplicando pelos Teus filhos na face da terra. Deus, pela Assembleia de Deus em Juazeiro do Norte, pela Assembleia de Deus em Barbalha, no Crato. Deus, pelas famílias enlutadas, pelos Teus filhos que se encontram enfermos, acamados, ó Pai. Deus, Tu és poderoso, Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Vem com a Tua cura, a Tua saúde. Tu és a saúde das nações. Deus, vem com o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nesta manhã, abençoa-nos, Senhor, a mim, que falo contigo, o Teu filho, o diácono Ronaldo Torres, a todos os irmãos que estão sintonizados nesta manhã. Alegra-nos com o Teu Espírito, coopera conosco, Senhor, para a ministração desta aula. É o que nós Te pedimos e pela fé nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, ao decorrer dessa lição, nós vamos ter um objetivo, né? O objetivo geral dela é justamente identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. O presbítero Israel fez uma lição, fez a leitura da palavra de Deus aqui em Esdras, e a gente já pode ver que o despertamento houve, né, quando o rei ele abre a casa do Senhor, né, e começa a purificar a casa, ou restaurar a casa do Senhor. Podemos ver que ali os levitas, os chefes dos pais, os anciões, né, eles tiveram um despertamento tão grande, né, que eles choravam em altas vozes, né? Isso já era um despertamento grande, a ponto de as pessoas lá fora nem saber discernir o que era realmente, se era alegria, o que era aquele choro. Então, nesta lição, né, iremos meditar sobre o fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Se está falando do verdadeiro, é porque existe uma meia boca. Existe um falso despertamento, né? Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de ter mais uma vida renovada no altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto, próximo de Deus, né? Nós só podemos estar próximo de Deus, com comunhão com Deus, se nós restaurarmos o altar. E aí nós vamos ver no decorrer dessa lição qual é o procedimento para termos esse despertamento, como restaurar o altar que vai simbolizar a nossa vida. Então, o presbítero Israel já vai começar aqui no primeiro ponto, e aqui acolá, como diz, aqui acolá é um dialeto nosso local aqui, para você que está nos vendo em várias partes do Brasil e do mundo, né? Vou aqui deixando uma deixa aqui também, e vice-versa também, quando eu estiver lendo alguma outra coisa, ele vai também estar deixando a dele. Amém? Amém, amém. Interatividade, né? Isso é o que faz. Aliás, irmão Ronaldo, nós temos recebido de vários irmãos esta aprovação, né? Os irmãos que assistem, que acompanham as escolas bíblicas dominicais, eles sempre estão comentando esta questão da interatividade, dessa dinamicidade, né? É por isso que o pastor muito bom. Não está mais escalando só uma pessoa. Exatamente. Porque
ele viu a interatividade de como ficou a primeira vez que a gente fez, eu e ele. Isso. E aí começou chamando um presbítero, um outro professor e tal, Isso. e aí o pessoal aprovaram, né? Exatamente. E nós queremos só observar, irmãos, aqui na sede, a Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, né, online, a partir das 9h30 da manhã. E quando voltar o novo normal, essa escola vai continuar, começando às 9 horas da manhã, não é? Aqui na sede, nas 34 congregações, né, irmão Ronaldo? Nós precisamos dizer isso porque a importância de se estudar a palavra, ela é fundamental, né? Tem muita gente que está disperso, muita gente esperando só a live do culto, enquanto que este culto de ensino, ele é importantíssimo, como você vai perceber, para o desenvolvimento, o crescimento e para a nossa compreensão de reino, né? Para nosso crescimento espiritual e pessoal. Amém? Então nós vamos começar aqui o tópico 1, falando sobre o despertamento conduzindo o homem ao altar. Antes, porém, eu gostaria de ressaltar algumas coisas bem interessantes, irmão Ronaldo. Quando a gente fala de altar, a gente remete ao tabernáculo, né, ao sacrifício. E a palavra altar, para você ter uma compreensão, nós precisamos entender, para essa lição não se tornar antropocêntrica, e como já foi citado aqui com muita propriedade pelo irmão Ronaldo, nós vamos caminhar por alguns viés, alguns braços da teologia, né? A cristologia, por exemplo, e é ela que precisa saltar aos olhos nessa aula de hoje, não o antropocentrismo, ou seja, o homem fazendo alguma coisa para que Deus atenda este homem. Não, nós vamos entender nesta manhã a importância do altar, que é o caminho inverso, é Deus em busca do homem, né? Aliás, nós temos duas formas de ver essa questão. Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de ressaltar ou de definir a questão de altar, né? O altar, a palavra altar, literalmente significa levantado, alto ou subindo, ok? Jesus Cristo foi levantado na cruz, seu altar. O altar de Cristo foi a cruz, certo? Desde então ele subiu aos céus e está no alto, acima de todos. No pensamento hebraico, para você entender, o pensamento hebraico, essa palavra também significa lugar de morte. Por isso a palavra sacrifício, não é? No grego, ela traz a ideia de um lugar para a morte, holocausto das vítimas, ok? O Calvário foi de fato um lugar de morte. Cristo foi levantado como um cordeiro para o matadouro e tosqueado vivo pelos judeus, por nós. Atos capítulo 8 vai falar sobre isso, Isaías 53. Assim, o altar aponta para a cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, altar, além de lugar de matança, de sacrifício, também simboliza herança e lugar de refúgio. É na cruz de Cristo que nós, aleluia, somos, né, perdoados dos nossos pecados. Um refúgio no sentido de libertação, um refúgio no sentido de absolvição, de resgate, de justificação. Então isso precisa ficar muito claro nesta manhã. Porque tem pessoas, irmão Ronaldo, que em casa pensam que altar é algo do tipo plano B, ou então algo do tipo em que ele vai, eu vou fazer algum paranauê aqui, digamos assim, para Deus, para que Deus atenda a urgência da minha necessidade. E não é por aí. O caminho não é esse. Outra coisa que eu gostaria de destacar, antes de falar sobre alguns pontos, por exemplo, a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, sempre aponta Cristo como sendo o ponto principal. Toda a Bíblia é cristocêntrica, mas só para citar pelo menos 5. Por exemplo, a rocha ferida, da qual Israel bebeu a água pura, limpa, apontava para Cristo. O maná que veio do céu apontava para Cristo. O cordeiro sacrificial da Páscoa tipificava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ministério de Arão, como sumo sacerdote, era uma demonstração do ministério sacerdotal de Cristo. O tabernáculo e toda a sua mobília, metais, cortinas, cobertas,
cerimoniais tipificavam o Senhor Jesus Cristo e seu ministério na igreja. Ok? E aí a gente chega à conclusão do seguinte: embora o tabernáculo e os seus utensílios tenham perecido e cessado de existir, as verdades espirituais e realidades eternas tipificadas na habitação de Deus ainda permanecem, pois a verdade de Deus é eterna. Amém? Para você entender um pouco do que nós queremos falar sobre altar. Amém? Então, a igreja no deserto foi construída sobre 5 fundamentos baseados na aliança mosaica. Que fundamentos são esses? Eles se cumprem primeiramente em Cristo e depois na igreja. Esse fundamento quíntuplo, né, que são 5 fundamentos, corresponde ao tabernáculo de Moisés. E dentro do tabernáculo nós vamos ter o altar de bronze e o altar de incenso de ouro, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, daqui a pouco. Dentro deste fundamento quíntuplo da igreja de Deus no deserto, nós temos a aliança mosaica, a aliança da lei, também chamada de antiga aliança, que aborda a questão moral, civil e cerimonial, porque o tabernáculo de Moisés tinha os utensílios, por exemplo, o altar de bronze e o altar de incenso. E dentro desses utensílios tinha os cerimoniais, a questão cerimonial, moral e civil. Terceiro, a questão fundamental, o sacerdócio, tanto o sacerdócio arônico quanto o sacerdócio levítico, que é o sacerdócio da leitura bíblica em classe de hoje. Amém? Quarto, as 5 ofertas e vários tipos de sacrifício. E quinto, as 3 festas do Senhor, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O Antigo Testamento, ele menciona pelo menos, irmão, 7 requisitos necessários para a edificação de um santuário ao Senhor. E nós vamos ver isso mais lá na frente. Eu não vou aqui pontuar detalhadamente esses 7 sacrifícios, porque, ou esses 7 requisitos necessários para um culto agradável ao Senhor, porque o altar, para ele agradar ao Senhor, ele precisa passar por esses 7 requisitos. Amém? Então, indo mais à frente um pouco, a leitura atenta dos capítulos 39 e 40 de Êxodo vai nos mostrar, meus amados irmãos, que tudo que Moisés fez foi conforme ordem do Senhor. Então, levantar um altar não é uma questão de ordem humana. Levantar um altar não é uma questão de sugestão de pastores. Levantar um altar é uma questão de ordem divina. Nós vamos ver isso hoje com muita propriedade para a glória de Deus. E aí, por 17 vezes, irmão Ronaldo, nos capítulos 39 e 40 de Êxodo, que fala de tudo isso, que se a gente for detalhar, o tempo não nos permite, nós não vamos só nos ater sobre a questão do altar. Teríamos que fazer várias lições. Várias lições, né? Mas eu estou querendo aqui fazer sintetizar, uma recapitulação, um pano de fundo religioso, histórico, para que os irmãos entendam a importância do altar na sua vida, né? O despertamento renova o altar. E como é que esse despertamento acontece? Então nós vamos estar abordando sobre isso. Então 17 vezes nos capítulos 39 e 40 de Êxodo, irmão Ronaldo, irmãos que estão nos assistindo, 17 vezes, aleluia, nós vamos ler a expressão seguinte: como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim ele fez. Então, tudo que Moisés fez foi por ordem divina. Tudo que Moisés realizou foi por ordem e orientação de Deus. Então, tudo na sua vida vai funcionar quando você obedece à ordem do Senhor. Então, não é simples assim. Não é simples assim. Não é um capricho pessoal. Eu vou levantar aqui um altar e Deus vai se agradar e tal. Não. Tem que ter uma ordem divina antes. Tem que ter uma orientação divina antes. Por esse motivo foi o que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, né? Isso. Porque ele queria levantar de qualquer maneira. De qualquer maneira, exatamente. Então, as formas de abordar
o que envolve o tabernáculo, o santuário do Senhor, que dentro, para você entender, dentro do tabernáculo tinha muitas coisas, dentre elas o altar de bronze, o altar de ouro, do incenso, como nós citamos, a arca da aliança, os pães da presença, e por aí vai. Então nós temos duas formas de abordar. A vara de Arão, né? Isso. Nós temos duas formas de abordar essa questão do tabernáculo. A primeira é o seguinte: começa pela entrada do pátio. E na entrada do pátio nós tínhamos a pia de bronze, né? E o altar de bronze, ok? E aí, prosseguindo neste raciocínio, nesse pensamento, pelo altar de bronze até chegar à Arca da Aliança, no lugar santíssimo, esta abordagem está relacionada à jornada do homem até Deus, que é o caminhar pela fé. Olha que coisa tremenda, irmão. Por que estudar sobre tipos do Antigo Testamento? Por que estudar nesta manhã de hoje sobre o altar, se, como nós acabamos de dizer, o tabernáculo deixou de existir? Ele deixou de existir, mas o significado dele é tão real e verdadeiro que se torna imprescindível para a nossa sobrevivência espiritual. Então, se a gente abordar a partir da entrada, nós estamos dizendo que é o caminhar do homem pela fé. É o homem indo em direção a Deus, quando ele foi convencido pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira abordagem. E para se aproximar de Deus, nós queremos ressaltar isso. Para se aproximar de Deus, irmão, o homem deve começar pela entrada. Deve começar pelo começo. Aceitando o quê? O sacrifício de Jesus Cristo. Depois ele avança um pouco mais, progressivamente, até chegar à plena glória de Deus, assim como é vista no lugar santíssimo. Então, irmão, é com calma. A gente deve ir com calma. Primeiro eu me achego a Deus, Ele se achega a mim, e aí os mistérios vão sendo desvendados paulatinamente. Aí tem gente que já quer chegar à glória. Moisés, ele teve essa experiência com Deus. Olha que interessante. O tabernáculo estava em construção, né? A partir do capítulo 24 de Êxodo, começa a se fazer as coisas fisicamente a respeito do tabernáculo, e no capítulo 33, Moisés vai chegar para Deus e vai dizer assim: Senhor, eu quero que tu me mostres a tua glória. Nós estamos dentro do primeiro tópico, viu, irmãos? O despertamento conduz o homem ao altar. E a primeira abordagem para se chegar a Deus, para ter um altar que agrada a Deus, é desejando a presença de Deus. É aceitando o sacrifício de Cristo. Assim como os judeus sentiam essa necessidade de acessar a Deus, aleluia, por conta ou de desejo pessoal, ou por conta do terror, das mazelas, das dificuldades de infringida pelos povos vizinhos, né? Essa é a primeira abordagem. Caminhar pela fé. Foi o que Moisés fez, foi o que Abraão fez, tantos outros personagens. E aí, a segunda abordagem segue a ordem da revelação. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Então, quando a primeira abordagem é caminhar pela fé, é se chegar a Deus pela fé, e pela fé as revelações de Deus vão sendo ministradas à nossa vida, que é a segunda abordagem de como enxergar o tabernáculo e seus utensílios, que dentre eles estão 2 altares. Amém? A segunda abordagem segue a ordem da revelação, começando com a Arca da Aliança e seguindo em direção ao altar de bronze, ao pátio. É Deus, essa abordagem está relacionada à jornada de Deus até o homem, isto é, o caminho da graça. É Deus se revelando, Glória é Deus a Deus dizendo: eu te amo, é Deus dizendo: eu te quero, é Deus dizendo: o meu plano é melhor para a tua vida, o meu projeto é tremendo para a tua existência. Aleluia. São as duas formas da gente enxergar o tabernáculo, que, diga-se de passagem, mais uma vez, lá está o altar. E aí, Israel, ainda aproveitando aí falando sobre o tabernáculo, né? Por que era que Deus tinha instituído essa questão da festa dos tabernáculos, né? Nós sabemos que a nação de Israel, quando ela saiu de dentro do Egito, ela teve que habitar em tabernáculo, ou
tendas, né? Isso. Por quê? Porque eles eram nômades, né? Eles ainda não tinham desenvolvido a agricultura, não tinham ainda, não eram sedentários. O que é sedentários? Sedentário é uma civilização que já estabelecida, já não sai dali fixa. Então, nós sabemos que o mundo ele cresceu a partir do crescente fértil entre os rios Tigre e Eufrates, na época. Isso. Porque os povos começaram da Mesopotâmia ali se estabilizar e dominar a agricultura. Israel, rapaz, às vezes a gente não entende o milagre de Deus na vida das pessoas. Exatamente. Rapaz, eles viviam como caçadores, ou seja, não, teoricamente, os povos mais abastados eram pessoas que dominavam a agricultura. E aí eles, para viver agora, entenda como nome, viviam como caçadores. Mas aí eles começam a orar, a chorar, a pedir chuva a Deus. E aí a festa dos tabernáculos era justamente por conta da festa das colheitas. Isso. Eles, mesmo sendo nômades, como é que pode? Eles estabeleciam umas tendas ali naquele lugar e, numa época certa, Deus enviava chuva, meu irmão. Isso. Deus mandava a provisão. Rapaz, isso era tremendo. Isso é um milagre muito grande na vida de uma nação. Salmo 78, versículo 19. Pode o Senhor nos preparar uma mesa no deserto? Pois é, isso, rapaz, exatamente isso aí. A gente não raciocina, às vezes, nesses pormenores. O Deus provedor. São provedor. Pormenores. E o princípio espiritual também, Diácono Ronaldo, que está nessa linha de pensamento, nesse raciocínio que você está trazendo. O princípio espiritual é que festa dos tabernáculos ou festa das tendas. Ou das cabanas. Ou das cabanas, exatamente. E qual é o princípio espiritual? O povo de Israel como peregrino na terra. A igreja, da mesma forma, a igreja é peregrina na terra. Aleluia. Glória a Deus. É a mesma coisa, a história está se repetindo. Se repetindo, porque o princípio espiritual é esse. Nós não temos aqui morada permanente. A nossa morada é o céu. É a terra prometida que Deus prometida, exatamente. Então eles estavam se instalando, e nessa peregrinação e nessa festa das tendas, que reportava exatamente a presença de Deus com a sua providência de alimento e sustento, era uma forma de dizer: vocês não se preocupem, porque lá na frente vocês vão herdar uma terra fixa que mana leite e mel. Mas enquanto não chega lá, eu sou o teu sustento, eu sou o teu maná, eu sou a tua presença, eu sou a tua luz, eu sou o teu aquecedor espiritual. Eita, glória. Aleluia. De dia o sol não vai te molestar, de noite a lua também não, o frio não vai te fazer morrer. Aleluia, porque eu sou aquele que te guarda. Oh, glória. Oh, glória. Coisa tremenda, irmão Ronaldo. Lindo, lindo, lindo. Amém. Glória a Deus. Essa reflexão que você trouxe agora. Então é isso, querido. Olha que coisa tremenda. É isso. Deus é provedor. Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Então, o que é que nós precisamos dentro desse tópico 1? Os judeus sentiam necessidade de acessar a Deus, e o altar era esse mecanismo de acesso. Amém? E também todos os despertamentos genuínos começou com a restauração do altar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, as considerações gerais. Muitos dos primeiros heróis da fé foram homens de sacrifício. E nós podemos constatar isso nos exemplos a seguir. Por exemplo, há evidências implícitas da existência de um altar no primeiro sacrifício pelo pecado do homem, feito pelo próprio Deus no jardim do Éden. O homem fez para si folhas de figueira. O que são as folhas de figueira? São exatamente os recursos humanos. O homem querendo se apresentar diante de Deus com seus próprios recursos. E aí Deus chega, faz para o homem peles de carneiro, cobre o homem com peles de animal. E esse carneiro aí tipifica o sacrifício de Cristo. E essa pele, para cobrir o homem, um animal teve que morrer.
Então, para que o seu pecado fosse coberto, Jesus Cristo teve que enfrentar a cruz. Aleluia. Glória a Deus. O altar de Cristo foi a cruz. E ali no início do Gênesis, capítulo 3, versículos 21 a 24, é Deus exatamente dizendo: nunca, pelos seus próprios recursos, você conseguirá alguma coisa. Você precisa chegar a mim, e aí eu vou providenciar o material necessário, o recurso necessário, Glória. insubstituível, que é Jesus Cristo para a nossa vida. Segundo, tem um altar também implícito na oferta de Abel, como foi citado aqui no início pelo nosso irmão diácono Ronaldo. A oferta de Abel na entrada do Éden. Então, tem um altar ali implícito, irmão. Tem uma... Nós vamos falar... irmão, eu estou querendo aqui... Eu estou coçando a língua para falar. Os recursos implícitos para um altar. Aleluia. Então, como nós estamos no tópico 2 do primeiro ponto, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Eu vou concluir esse raciocínio aqui para você entender. Por exemplo, Noé edificou um altar ao Senhor. Esta é a primeira vez que a palavra altar é usada especificamente no Antigo Testamento. Capítulo 8, versículo 20 de Gênesis. Glória a Deus. Aleluia. Abraão. E aí, por que Noé edificou um altar? Por conta do livramento, irmão. O despertamento renova o altar. Deus livrou, foi a live do nosso pastor Flávio, né? Sobre a família, lá no domingo, às 23 horas. Se você acompanhou o pastor, foi uma live de 1 hora e poucos minutos só, rapidinho, mas irmão, foi coisa do céu. O pastor Flávio trouxe uma mensagem lá em Hebreus, capítulo 11, salvo engano, versículo 7, né? E aí, o que aconteceu? Por que Noé levantou esse altar? Porque a sua família foi salva. Mas por que foi salva? Porque Noé obedeceu. Lembra? Simples assim que a gente citou nesse instante. A obediência, irmão, ela gera resultado. A obediência, ela gera coisa boa. Coisa boa é obedecer. 17 vezes, capítulos 39 e 40 de Êxodo, Moisés só fez o que Deus ordenou. Moisés só fez o que Deus mandou. Irmão, não faça sem Deus mandar não, pelo amor de Deus. Faça isso não. Então, Noé levanta o altar porque ele obedeceu a Deus. Ele construiu a arca e com a arca ele salvou a sua família. Foi o que o pastor Flávio pregou na live com o pastor Antônio José de Barbalha. Amém? E aí, Abraão também edificou um altar para selar a aliança que Deus fizera com ele. Então, irmão, levantar um altar, primeiro, é sinônimo de obediência, e levantar um altar é sinônimo de dependência. Segundo lugar, dependência. Então Deus fez uma aliança com Abraão. Aí Abraão, para eu nunca, não é para Deus esquecer, olha que tremendo, irmão Ronaldo. Não é para Deus esquecer, não, é para eu não esquecer que Ele está comigo. Foi para Abraão não esquecer que Deus estava com ele, é que ele fez um altar selando esta aliança que Deus fizera com ele. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Aleluia. Então, altar é sinônimo de obediência, altar é sinônimo de dependência. Altar, irmão, como Isaac também fez, edificou um altar para marcar a renovação da aliança em sua época. Altar, capítulo 26, versículo 25 de Gênesis, nós já pregamos sobre isso. Todo crente precisa ter um altar. O altar é sinônimo também de renovação. Amém? Se é sinônimo de obediência, é sinônimo de dependência, é sinônimo de renovação. Quando você olha para a sua vida passada e a sua vida presente, você diz, como Deus é misericordioso. Que coisa tremenda. Deus olhou para quem não merecia nada e me deu tudo. Deus olhou para a minha vida, perdoou os meus pecados. Eu aceitei o sacrifício de Cristo na cruz por mim. Glória aleluia. Um altar foi levantado no meu coração, porque nesse altar impera e opera o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí a renovação vai acontecendo constantemente, porque todas as vezes que eu me lembro do meu passado, aleluia, Jesus mostra o seu sangue precioso que perdoou os meus pecados, e isso é motivo de salva para eu me alegrar e eu me renovar nas promessas de Deus e saber que a minha morada não é aqui, é na Jerusalém Celestial. Em sexto lugar, Jacó também edificou um altar sob as ordens do Senhor, Gênesis 35 e 11. Ou seja, irmão,
A ordem, a revelação de Deus é sempre gradual. Todos esses altares acrescentaram algo na revelação e são precursores daquilo que viria através do altar de bronze. Deus permitiu que fossem construídos altares para a sua honra. Você está entendendo, irmão? Se você está entendendo, participe. Eita, glória. Diga Aleluia. alguma coisa aí, irmão. Aleluia. Faz tempo que o negócio ali está parado. Parece que os irmãos não querem assistir porque o pastor Flávio não está, mas não. Os irmãos estão só recebendo, né? Só recebendo. Aleluia. Então, isso é tremendo, irmão. Isso é glorioso. Olha, voltando para o altar no templo, no santuário, o altar do incenso, o altar de ouro do incenso. Aquele altar, ele era o utensílio mais alto de todos os utensílios do tabernáculo. Aquele altar de incenso, aquele altar de ouro do incenso, ele foi fabricado da seguinte maneira. Capítulo 30 de Êxodo. Faze um altar de madeira de acácia. Aleluia. Olha a revelação de Deus para nós. O altar de ouro do incenso é Cristo Jesus. Olha que tremendo. Tinha que ser feito de madeira de acácia. A madeira de acácia é considerada pelos antigos como uma madeira que dura muito. É uma madeira incorruptível, como está na Bíblia Nova Versão Atualizada, e está também na Bíblia King James. É uma madeira incorruptível. É uma madeira que não se deteriora. É uma madeira que não se corrompe. Essa madeira de acácia tipifica Jesus Cristo. Aleluia. A humanidade de Cristo. Cristo como homem, ele não se corrompeu. Cristo como homem, o seu caráter se manteve. Né? O seu caráter se manteve longe de qualquer questionamento. Essa madeira de acácia no altar de ouro, porque não era ouro puro não, era madeira de acácia, o altar, de 45 centímetros de altura e 45 centímetros de largura, certo? E aí, a segunda ordem de Deus nesse altar feito de madeira era revestir de ouro por dentro e por fora. Olha que coisa gloriosa. Por dentro, por fora, Jesus Cristo homem. Por dentro, ele era Deus poderoso. Porque o ouro, por fora e por dentro, representa a divindade de Cristo. E a madeira representa a sua humanidade. Glória a Deus. A madeira de acácia representa a humanidade de Cristo. E como humano, e como homem, ele não se corrompeu, ele não se vendeu, a sua moral não foi questionada, o seu caráter era imbatível, ninguém podia questioná-lo. E como Deus, aleluia, ele se revelou, porque está lá em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo, o ouro, que reveste a arca, se fez carne, a madeira de acácia, se tabernaculou, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse altar de ouro do incenso é Cristo Jesus. E por cima desse altar, para você entender, tinha uma coroa de ouro por cima, para evitar que as brasas caíssem ou se perdessem. O que significa isso? A coroa significa a realeza de Cristo. É Cristo que nos impede de cair, irmão. Nós somos brasas vivas na mão dele. Lá em Judas capítulo 20, Judas só tem um capítulo, né? Versículo 24, é ele que nos impede de cair. Aleluia. Oh, glória. Receba essa palavra. Aleluia. Aí, em nome de Jesus. Já estou recebendo aqui. E aí diz assim, que para o despertamento começar, nós precisamos consertar o altar. E aí, o altar, irmão, e reparar o altar é o quê? É se voltar para Deus. Mas se voltar para Deus de que forma, irmão Israel? Lá vai. Primeiro, trazendo oferta voluntária. Os pregadores de plantão aí podem anotar. Isso é a mensagem, irmão, que dá resultado. Reparar o altar é o quê? É se voltar para Deus. E como é que eu me volto para Deus? Trazendo ofertas voluntárias. Amém? O anseio de contribuir, não é? Para a obra de Deus, irmão,
ele tem que ser movido pela gratidão. Tem que ser voluntário, não é forçado, não é porque o pastor mandou, não é porque eu estou passando na prova, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Não, tem que ser voluntário. Para reparar o altar, eu tenho que agir de forma voluntária. Aleluia. Segundo, tem que ser animado, irmão. Amém? Glória a Deus. Tem que estar disposto. Reparar o altar envolve disposição. Foi o que Elias fez. Porque esse tópico aqui fala de 1º livro de Reis, capítulo 18. Foi o que Elias fez. Disposição, voluntariedade. Aleluia. Terceiro, coração voluntário. O que é isso? Se a gente for ler os capítulos 35 e 36 de Êxodo, Êxodo revela que a palavra coração e a expressão de todo o coração aparecem pelo menos 12 vezes. As pessoas deram suas ofertas voluntariamente, com o coração agradecido pela bondade do Senhor, e essa disposição de coração é o que tem valor diante de Deus. Não é só a oferta fisicamente, irmão. O seu coração também tem que estar no negócio. Amém? Amém. Quarto, glória a Deus. Tem que ser pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. E quinto, tem que ser de acordo com o padrão de Deus. Como é que eu vou reparar o altar do Senhor? Voluntariamente, né? Disposto, de coração agradecido, né? Pela orientação, pela direção do Espírito Santo de Deus. E quinto, de acordo com o padrão de Deus. Reparar o altar passa por esse processo, irmão. O quinto e último processo é importantíssimo. Veja que no capítulo 18, o embate de Elias com os profetas de Baal, eles não levaram em consideração esse quinto processo, esse quinto elemento, que é o padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus, irmão? Qual foi o padrão de Deus ali para Elias? Elias diz assim: rapaz, não é só botar uma pedra em cima da outra, é realmente colocar a nossa fé em ação. E como foi que ele colocou a fé em ação? Ele cave ao redor do altar, bote água. Oxe, esse maluco tá doido, né? Cavar, botar água, é ir pelo padrão de Deus. Louca mesmo. Louca. O padrão de Deus é loucura, irmão, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Foi isso que Elias fez. Elias estava tipificando aquilo que Paulo disse, porque o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ali eram as boas novas que Elias estava levando para os profetas de Baal. Você quer ver Deus operar? Vá pelo padrão dele. Você quer ver Deus operar? Use a sua fé. Você quer ver Deus agir? Aleluia! Se disponha a seguir a ordem de Deus. E quando ele mandou botar água, irmão, ele estava ciente de que ele servia. E quando ele orou, ele não fez oração longa não, né? Aquela oração espada, comprida e chata não. Ele fez oração por muito simples. Orarem, vão ser ouvidos. Passaram o dia foi até todo. O que ele sugeriu, né? Foi até o que ele sugeriu. Grite mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, né? Tá tomando um suco de laranja, né? Hoje é diferente. Ele deve estar no açaí desses aí do Juazeiro, vai lá. Amém? Então, irmãos, é isso. Mas só um pouquinho. Na verdade, e o interessante é que ele deixou os profetas de Baal à vontade, e eles colocaram, na verdade, aquelas pedras lá de toda forma, não é de todo jeito, como você mesmo já frisou. E aí vem Elias agora e pega as pedras, e cada pedra daquela, ele pega 12 pedras, e essas 12 pedras tipificavam justamente as 12 tribos de Israel, e tipificava também os 12 apóstolos lá na frente. Isso. Que era o antigo pacto e o novo pacto, a nova aliança com Cristo. E engraçado que, você falando de coinonia, de comunhão, que é a mesma coisa. Isso.
cada pedra daquela, por exemplo, porque eu não quis, eu sabia que você vinha, tinha muita coisa para a gente falar, e a gente está ainda no primeiro tópico ainda, mas cada pedra daquela, que simbolizava uma tribo, a primeira pedra que foi colocada simbolizava tipo, a tribo de Dan, que simbolizava comunhão. Glória a tribo de Levi, que era a obediência. O serviço, o né? serviço. Exatamente. Aí cada pedra daquela tinha uma questão especial para um princípio espiritual. Exatamente. Rapaz, se você for destrinchar tudo realmente aqui, aí tem que botar muito mais... Judá, o louvor, eita glória, aleluia. Então, é tremendo, irmão Ronaldo, tremendo, tremendo. É como você falou, a gente falou no início, né? Não dá para resumir isso em 50, 60 minutos, porque é muita coisa. Para falar de altar, a gente tem que ir a esses outros pontos, para a gente compreender, né? Então, é isso, irmão Ronaldo. Olha aqui. Quando os judeus eles voltaram do cativeiro, eles construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei. Esdras 3:3, que nós lemos aqui. Eles lançaram os alicerces do templo. E depois do templo, eles ofereceram sacrifício ao Senhor. Amém? O culto a Deus havia recomeçado. Então, essa manhã, irmão, é tempo de recomeço. Recomeçar. Você deve estar olhando aí para as circunstâncias, você deve estar olhando aí para a falta de emprego, você deve estar olhando aí para a falta de dinheiro, mas é tempo de recomeçar. Em meio à crise, o que foi que Esdras fez? Nós vamos recomeçar, fazendo o quê? Lançando as bases, lançando o alicerce. E qual é a base? A palavra de Deus. E qual é a base? É a ordem do Espírito Santo. E qual é a base? É a obediência. E qual é a base? É a dependência. E quando a gente se mostra desse jeito, a renovação invariavelmente vai acontecer. Então, quando o povo obedeceu, quando o povo entendeu a dependência, que é lindo aqui, voltando só mais um pouco atrás, e celebraram a festa dos tabernáculos, aquilo que a gente falou lá atrás, a festa das tendas. Aí eles foram entender, assim, nós vamos continuar dependendo de Deus no deserto, nós vamos continuar dependendo de Deus nessa caminhada, porque Ele está lá na frente nos aguardando, e coisa melhor Deus está providenciando para a tua vida nesta manhã. Amém, meu irmão? Receba. Dependa de Deus, obedeça, faça o que Deus manda, porque o melhor de Deus está indo ao teu encontro nessa manhã, para a glória de Deus, aleluia. E foi por conta disso que eles estabeleceram, ofereceram o holocausto, que eles celebraram a festa e edificaram, os edificadores lançaram os alicerces do templo, aí veio a alegria. Irmão, não vai vir alegria você pulando de um pezinho só, não. Alegria não vai vir quando você recebeu o auxílio emergencial, não. Que é isso? Alegria não vai vir quando vir o auxílio emergencial do FGTS, não. Alegria vai vir quando você começar a louvar a Deus, a adorar a Deus. Celebraram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. A benignidade do Senhor dura para sempre sobre a tua vida. E aí vem choro, vem alegria, ao ponto de não saber mais nem separar, aleluia, uma coisa da outra, porque Deus está no negócio. Aleluia. Glória a Deus. E para que isso aconteça, coisa maravilhosa. Para que isso aconteça, é o segundo tópico. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Aleluia. Como nós já falamos, porque esse tópico aqui, eu já desenvolvi um pouco dele, irmão Ronaldo, lá no início, né? Que o altar de Cristo foi o Calvário. E é exatamente o que vem dizendo aqui. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar aponta profeticamente. Então, o altar de Cristo sempre foi o Calvário. Mas aí, esse altar, ele estava sendo tipificado no Antigo Testamento. Quando Deus matou um carneiro e cobriu com peles desse carneiro Adão e Eva. Quando Abraão sacrificou o cordeiro sobre o altar, quando ele foi imolar o seu filho Isaque. Quando Gideão sacrificou também, e nós pregamos isso aqui em outro culto. Então, todos esses sacrifícios que envolviam carneiro ou cordeiro, tipificava Cristo. Apontava para o altar de Cristo, que é o
Calvário. Amém? Então, para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção. O que é redenção? É resgate. O que é resgate? É pagar algo, né? Dar o preço por algo e trazer esse algo de volta, que é a minha alma e a tua alma, a minha vida e a tua vida. Amém? Ele pagou o resgate para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a Trindade atua ativamente na morte de Jesus Cristo. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora. Amém? Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. E o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Israel, a gente está lendo, isso é uma linguagem antropomórfica, né? Isso, o que é isso? Exatamente. A gente trazer a Bíblia ela foi escrita numa linguagem humana, né? Para que nós humanos viéssemos a compreender. Porque se se Jesus, ele viesse a falar a linguagem, por exemplo, dos céus, era uma linguagem mais complicada. Ele até falou isso para Nicodemos, né? Isso. Ele disse: olha, Nicodemos, eu estou te dando exemplo porque tu és professor, tu és mestre, está acostumado a entender. E tu não está compreendendo. Imagine se eu começar a falar das coisas celestiais, céu, né? Exatamente. Então, é uma linguagem humana. Então, não é que o pai chega assim para o filho, diz: meu filho, vá ali e morra lá porque a verdade é o Cristo. O Cristo é o próprio Deus. O Cristo não pode morrer. Deus não pode morrer. Quem morreu foi Jesus. Por isso que o escritor de Hebreus diz que o Verbo se fez carne, né? O divino se humanizou. Ele se esvaziou do seu poder, né? Da sua glória, para ser um de nós, que em tudo foi tentado, né? Mas sem ceder à tentação, sem ceder a nada, né? Por que isso, presbítero Israel? Por que teria que ser um humano para passar por esse sacrifício? Nós sabemos que o escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz que pelo primeiro Adão veio a morte passou a todos os homens. Isso. Mas pelo segundo Adão veio a redenção, né? Veio a justificação. Aleluia. Adão, ele pecou num corpo, era um corpo físico, mas esse corpo era um corpo que não tinha pecado. E por esse motivo esse corpo, ele tinha poder para estar na presença do próprio Deus, assim, de forma teofânica, assim a gente pode falar, né? Porque Deus, na verdade, não tinha forma corpórea, e não tem, Deus é espírito, diz a Bíblia, mas Adão podia estar na presença de Deus, e aí Adão peca nesse corpo. Agora, o homem está numa áurea parecida com a do diabo. O diabo pecou num corpo espiritual, não tinha mais como voltar atrás. Isso. Mas agora Deus, ele resolve, ele mesmo, ele se humanizar de uma forma perfeita, para vir como o primeiro homem, como o primeiro Adão, sem pecado, né? Por isso que o escritor de Gálatas, Paulo, ele vai dizer assim, que vindo a plenitude dos tempos, né? Vindo no tempo certo, isso. Ele nasceu sobre a lei, ele não veio como uma mulher, porque senão não seria aceito na sociedade, né? Ele respeita essa questão da cultura local, né? Não é? Então, Jesus vem agora, nascido sob a lei, nascido de mulher, e agora ele, como um ser humano perfeito, ele poderia ceder à tentação como Adão cedeu. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Só quem pode ser tentado é quem tem a
probabilidade de cair. De cair. De cair, ele podia ter caído. Ele podia ter cedido os ardis do diabo, de querer toda aquela glória que foi mostrada. Ele podia, mas ele simplesmente, por amor a mim, por amor a você, aí vem a questão do brado. Tetelestai. Está consumado. Está feito, está consumado, e esse brado, ele branda até os dias de hoje. Aleluia. É a justiça de Cristo feita definitivamente. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando o irmão Ronaldo estava dizendo aqui que Cristo se humanizou, e para que isso, né? Para que ele fosse sacrificado, o altar de Cristo era o Calvário. Você precisa entender isso. O altar de Cristo era o Calvário, e exatamente para quê? Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Para dizer o quê? Para dizer para a humanidade que um novo e vivo caminho havia sido estabelecido. Aleluia. Aleluia. Eita, oh, glória. O novo e vivo caminho havia sido estabelecido, isto é, Jesus Cristo. Dizendo assim, definitivamente agora vocês podem compreender que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, irmão, a gente falou muito de símbolo aqui, da antiga aliança e tudo. E aí eu quero encerrar com essa frase para o irmão Ronaldo fazer o terceiro tópico, dizendo o seguinte, ó: a antiga aliança era rica em símbolos, riquíssima em símbolos, mas tinha um defeito: era pobre em produzir relacionamento com Deus. Eita, aleluia. Porque o sacerdote tinha que ir todo ano, aquela multidão, e aí, sai ou não sai, vai ou não vai? Era rica em símbolo, era ouro para cima e para baixo, tipificando Cristo, logicamente, mas não era definitivo. Mas o sacrifício de Cristo foi definitivo, um sacrifício rico, um sacrifício vivo. É por isso que Paulo, ele não poupa, irmão, a palavra riqueza nas suas epístolas. Ele sempre, a riqueza da glória de Deus, aleluia, porque ele está dizendo isso. O que os antigos achavam que era riqueza, era pobreza. A riqueza mesmo é relacionamento profundo com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Dê um glória aí, irmão, fala em mistério aí, aleluia. Está todo mundo pulando no sofá, meu irmão. Você tem uma aula dessa que é o quê? Glória a Deus, irmão Ronaldo. Então, no terceiro ponto, né, o terceiro tópico aqui, os cuidados com as imitações, até mesmo de querer restaurar. Isso é bom. Não, nós vamos restaurar e agora nós vamos ter que inovar. Nós podemos ver na leitura que o Senhor fez, que quando fala de restaurar, eles começaram a colocar o altar no mesmo lugar, as pedras no mesmo lugar que foi estabelecido lá no princípio, lá em Êxodo. Isso. Então não tem que inovar, não tem inovação. Exatamente. Né? Então alguns dizem que nem todos os despertamentos, né, de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente, né? Assim, já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É o que o presbítero estava falando sobre o antropocentrismo, né? O homem no centro agora, tá bom? Então, também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas, né, do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas aí de dominações psicológicas, como até regressão, né, do G12. Não, nós temos que fazer aqui uma regressão. Me fale aí como é que você estava há 2 anos atrás. Eu gosto muito da questão de psicologia, estou até assistindo psicanálise, isso aí é psicanálise, né? Não só de Freud, como os alienistas, né, que surgiu no século XVI. Isso. E aí, vamos voltar, regredir aqui para a gente entender aqui o que é que aconteceu com a vida desse camarada. Então, estes avivalistas ou especialistas, eles sabem com suas técnicas dominar o auditório, né? E podem fazer o público hoje rir,
chorar, jubilar, pular, bater palma, e etc. Mas, enfim, qual é o perigo dessas inovações de querer introduzir dentro da igreja do Senhor nos dias de hoje? Qual é o perigo, para a gente entender melhor? Uma pergunta, Israel, é claro, e você, como é que uma nação 80% cristã, protestante, se torna nazista? Como é que uma população que em 1517, através de Lutero, ela começa a ter um novo movimento, e aí 2/3 da população... Aí sim, uma renovação nessa época. Aí eu estou falando... mas isso. Essa... Olha que coisa interessante. Como é que o camarada começa pelo Espírito e termina na carne. Muito bem. Então, essa população, eles... através de Lutero, veio uma renovação, muito bem lembrado, e aí, posteriormente, essa nação, ela passa agora a ser luterana, tá? Isso. 2/3 da população, isso nos anos 30 e os anos 40, ali na Alemanha. Aí, agora, chega o nazismo. Aí, o nazismo, ele quer implementar, colocar o paganismo. O que é paganismo? Paganismo é ceticismo? São ateus? Não confunda isso, né? Paganismo são crenças em vários outros deuses, em várias mitologias. Então, na época lá, o nazismo, ele queria implementar a doutrina nórdica nazista. Então, o que ocorreu? Eles não podiam colocar a força goela abaixo, porque senão eles teriam que matar o seu próprio povo. Como é que ia matar 80% da população praticamente? Então, de forma sorrateira, de forma inteligente do diabo, porque o diabo é inteligente, eles, através de Himmler, de Raul Camaria, de Goebbels e muitos outros eu ia falar aqui latrocidas. Genocidas, né? Genocidas. Eles começam agora a ter uma nova estratégia. Eles criam uma igreja nacional alemã. O que é essa igreja nacional alemã? É uma igreja terrível, que começou a defender somente a Jesus Cristo. Rapaz, isso é bom. Aí criaram um Novo Testamento, tá? Um Novo Testamento. E Goebbels, que era o dono da propaganda mundial nazista, ele começou a propagar que Jesus, ele era o Ministério da Comunicação, era o Todo-Poderoso. Jesus era o Todo-Poderoso. Ele veio de olhos azuis, louro, ele era nórdico, ele era da mitologia nórdica de Thor, de Odin. E aí essa igreja começou a tomar de conta da Alemanha. Quando agora o nazismo politicamente chega ao poder, se estabelece como poder, então todos agora vão passar para dentro dessa igreja. Mas aí se levanta a igreja confessional, que essa igreja confessional, ela não voltou atrás aos princípios. Disse, não, o meu Cristo aí não é esse aí de olhos azul. Eu não estou fazendo apologia aqui a racismo, a questão de etnia, não. Eu estou dizendo que o que surgiu na época na Alemanha. E aí, o que é que ocorre? Essa igreja confessional, a sua igreja, os seus adeptos, foram colocados forçadamente dentro de campos de concentração. Foram mortos, foram perseguidos. Outra classe que não se rendeu, diga-se de passagem, foram os testemunhas de Jeová. Eles foram perseguidos implacavelmente. Todas as vezes que você estiver vendo um documentário, que você vê um símbolo de um triângulo nas roupas de dormir, como é que chama? Pijama. Ali era identificado como testemunhas de Jeová. Eles não cederam também. Então a igreja confessional e a Testemunha de Jeová
foram para os campos de concentração. E a Igreja Católica começou a ser perseguida de forma implacável também. Isso. Mas como existia 2 papas, na época, 2 papas, era Pio XI e Pio XII, mas eu quero retratar aqui de Pio XII, que era Eugênio Prandelli, né? Italiano. O italiano, a Igreja Católica já tinha recebido de Mussolini na marcha para Roma a anistia, e foi dado um Estado do Vaticano para eles, para a Igreja, e aí Mussolini ele aconselha a Igreja não se meter nos assuntos políticos na Alemanha, mesmo sendo fascistas, que Isso. o fascismo não era de adeptos à questão do nazismo, né? Isso, Mas, que era o Partido Nacional Socialista na Alemanha, era o fascismo na Itália, né, com Mussolini, sim, com Mussolini, e com Stalin na Rússia. Joseph Stalin. Isso, né? Esses 3 poderes, essas 3 nações. Só interrompendo um pouquinho, Sim, Ronaldo, o seu raciocínio, mas não perca não. O que a gente pode pontuar nessas 2 falas, o seguinte, eu gostaria de pontuar, você começou muito bem falando das guerras mundiais, né? Citando de forma bem rápida, mas o problema, citando a Alemanha, né, na verdade, o fim da Primeira Grande Guerra Mundial, qual foi? A derrota da Alemanha. A derrota da Alemanha, né? Marcou o fim da Primeira Grande Guerra Mundial. E aí o que nós podemos pontuar espiritualmente falando? Eles, ao invés de se comportarem como a nação de Israel, não remover os marcos antigos, se voltar para Deus como eles tinham feito lá no século XVI, né? Eles começaram a ir pelos seus próprios caminhos, começaram a levantar os seus altares. Aí veio a Igreja Nacional, como o irmão Ronaldo falou, e nessa igreja, irmão, interessante, que o pastor só podia iniciar antes o culto, após a fazer uma oração a Hitler. Terrível, terrível, terrível. Esse era o primeiro ponto que eu quero citar, que eu quero deixar. Como nação derrotada na Primeira Grande Guerra Mundial, em crise, falida, ao invés de se voltar para o Deus que eles sempre serviram, eles se voltaram para o homem, né? E o segundo ponto, você continua aí. Na verdade, Israel, claro, nós não vamos tratar, porque dá muito bem para a gente fazer um paralelo entre Isso. a história e o momento contemporâneo Isso. hoje, né? Muito bem. Que a gente está falando de imitações baratas, né? Sim. Imitações baratas. Quem ajudou a Alemanha na Primeira Guerra foram os judeus. Exatamente. Os judeus estavam na Primeira Guerra lutando pela Alemanha. Exatamente. Né? Mas, voltando aqui à Igreja Católica, a Igreja Católica estava sendo perseguida, mas chega Hitler e propõe fazer o Reichstraten, o Tratado do Reich. O que era esse tratado? Era justamente para a Igreja Católica não ser perseguida em nenhum do Império do Reich, certo? Mas eles não se intrometeriam, não entrariam na questão política. E aí todos aqueles que foram presos... promovendo o laicismo, né? Isso. A laicidade. E aí o Estado não se mistura com a igreja. Era mais ou menos isso, a ideia dele. A ideia dele, que era uma ideia teoricamente boa. Teoricamente, mas nós sabemos que o Papa Pio XII ele foi julgado como ajudante de Hitler nesse sentido, porque ele, a princípio, ele não apoiava o totalitarismo, né? Mas aí depois, como a Igreja Católica ela perdia muito espaço para os judeus na Alemanha, e aí ela apoiava o antissemitismo. Antissemitismo. E aí foi uma coisa que eles, eu não vou mexer, e eles vão tirar aquilo que eu queria que tirasse, os judeus. Isso. E aí, meu amigo, começa agora, através desse tratado, né, com esse Papa Pio XII, a igreja agora católica é livre de perseguição, tá? Mas a igreja que era
protestante, o que eu queria pautar mesmo aqui, era uma igreja que defendia os princípios cristãos, mas deixou de forma sorrateira o diabo entrar com seus ardis, e agora se torna todo mundo nazista, a ponto da juventude nazista escreverem versos e canções dizendo: nós não precisamos de Bíblia e nem de Cristo, nós já temos o nosso Hitler, nós já temos o nosso Messias. Exatamente. Rapaz, brincadeira um negócio desse. Então tudo isso porque veio entrando de forma sorrateira Israel. As imitações baratas. As imitações baratas. As imitações baratas. Né? Veio com uma questão de elogio. Não, realmente Jesus é o único. E a Igreja Nacional da Alemanha era monoteísta. Levantaram um altar a Baal. Eles eram, ou seja, a doutrina nórdica é politeísta, isso. Mas ele chega agora é tanto que existe fora o Novo Testamento, para disfarçar, né? Existe uma Bíblia alemã, tá? Existe uma Bíblia alemã nos dias de hoje. Mas Israel, 11 horas. Pois é, que falta 5 minutos ainda. Falta 5, né? Eu estou indo pelo meu horário do relógio aqui, né? Beleza, então. Mas, irmão Ronaldo, era só isso mesmo? Não, era só isso. Olha, irmãos, é legal, é interessante, é massa, porque nós não combinamos nada, né? E sempre que... Nem sabíamos que ia nos encontrar, né? Interagir um com o outro, né? Esse encontro foi tão agradável como os outros, e tão proveitoso, e tão rentável como os outros, né? E eu agradeço pela vida do irmão Ronaldo, amém. Você que esteve nos acompanhando. E é isso, irmão. O irmão Ronaldo sempre com muita propriedade, essas pontuações históricas, fazendo esse link, né, com que a palavra de Deus pondera. E a gente pode chegar a essa conclusão, irmão, que todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, não pode prosperar. Não vai prosperar, irmão. Foi o que aconteceu com essa Alemanha pura, né? A proposta de uma Alemanha pura, com essa proposta de um evangelho puro. Mas diluído por debaixo dos panos, né? Um evangelho que como é que se diz? Enchia os olhos, mas não alimentava a alma. Eita Jesus. São as imitações baratas. É o terceiro tópico que o nosso irmão Ronaldo falou aqui. Mas se a gente fosse falar aqui do Woodstock, se fôssemos falar da doutrina que Bob Marley pregava, se a gente for aqui trazer a história mesmo dos desdobramentos dessa influência, né? Porque tudo isso, né, o Woodstock, a década de 70, são os desdobramentos. Foi onde a juventude passou a agir de forma rebelde, né? Imagine o menino saindo de casa com 15 anos. Papai não manda em mim, mamãe não manda em mim. As imitações baratas. O princípio de família que Deus estabeleceu. O princípio de se voltar para Deus, de obedecer. Né? Tudo aquilo que nós falamos de dependência. Imagine agora... Como é que podia se renovar uma nação dessa? Quantas vezes eu não cantei aquela música com as lágrimas nos olhos, aquela música de John Lennon. Imagine all happy people. Aí a tradução: imagine as pessoas, o mundo sem Deus, sem religião, todo mundo fazendo o que quer. Olha aí a letra da música. Que proposta indecente, né? Boa, meu irmão. Proposta indecente, literalmente. É desse jeito. Então é o tópico 3, o cuidado com as imitações, irmão. E a gente estava falando que não ia falar a mesma coisa, né? Terminamos falando. Exatamente. Mas enfim, irmãos. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos se cumprir a palavra que diz: vão indo de força em força. Glória a Jesus. Aleluia. O estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual. Oh, glória! Essa é a nossa conclusão.
Irmão Ronaldo, diga aí mais alguma coisa em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade, porque isso é uma oportunidade ímpar que a gente tem de... Vai ficar registrado para você voltar a assistir. Muitas pessoas vão ser edificadas, meu irmão. Procura o irmão Ronaldo, ele tem um canal, né? Procura o nosso pastor Flávio, né? A mim, eu sou um simples... obreiro. Não sou youtuber não, né? Não, né? A gente somos professores, né, de faculdade teológica, irmão Ronaldo, eu. Isso aqui, irmão, é sem exaltação nenhuma, mas para você entender que aqui a gente não está falando do que se ouviu falar, mas de experiência, de pesquisa, de estudo e, acima de tudo, de dependência da palavra de Deus. Eita, glória! Aleluia, glória a Jesus. Então, não é nada... mais tarde, né, tem o culto, né, às 18, Isso, né? Isso. Meio-dia tem um programa Palavra Verdadeira com o pastor Flávio Florentino, né? À noite, o grande culto às 18 horas, diretamente aqui da sede, amém? Segunda-feira tem culto de oração às 19h30 e por aí vai. Como é que se diz? À noite o nosso irmão vai falar dos demais. Verdade. No programa Palavra Verdadeira, o pastor Flávio também com certeza irá falar sobre a semana, que é a semana de aniversário do pastorado do pastor Flávio. 16 anos de pastor, como pastor aqui nesse santo ministério. Amém? É o tempo que a gente tem aqui, arrebanhando, né? Eu tenho 12 anos aqui. 12 anos. Dos 16 anos do pastor Flávio, eu tenho 12 anos. Para a glória de Deus. E sempre esse homem de Deus, essa capacidade de conduzir o rebanho do Senhor, por quê? Porque ele se despertou em levantar um altar verdadeiro, né? Na sua vida, ele entendeu que o altar de Cristo é o Calvário, ele sempre olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, tem conseguido, pela misericórdia de Deus, né? Obedecendo a ordem do Senhor, como Moisés fez, tem conseguido conduzir este rebanho para a glória de Deus. Pastor Flávio, o nosso abraço, onde o Senhor estiver. Amém. A irmã Maria que Paulino, Deus nos conduza, os pastores desse ministério, pastor Bernardino, pastor Manuel Lemos, que o Senhor conduza. Evangelista Vitor. Exatamente, que sempre estão abençoando esse ministério na direção de Deus. O segredo é ouvir a ordem do Senhor, obedecer, depender, e aí a renovação vem. O renovo vem, a restauração vem e a nossa caminhada se torna mais fácil. Amém. Para a glória de Glória Deus. A Deus. Amém? Então, irmão Ronaldo, ora para a glória de Deus. Eu impetro a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você, muito obrigado. Vamos orar. Não importa o que você está passando nesse exato momento, mas um dia tudo terá fim. Um dia tudo terá fim. Tudo passará. A única coisa que não passa, como diz a palavra de Deus, é a própria palavra. É uma redundância, mas é benéfica. Passará os céus e a terra. E foi Cristo quem assegurou isso. Exatamente. Então, Deus eterno e santo, poderoso, Criador de tudo e de todas as coisas. Obrigado, nós te rendemos graças, meu Deus, por termos dormido e por termos acordado e por termos a oportunidade de estarmos aqui falando, meu Deus, do teu amor, da tua palavra, que essa palavra, meu Deus, possa estar entranhada agora em muitos corações, para que nós possamos a cada dia termos um despertamento espiritual, que nós venhamos a levantar um altar a Deus, reconstruir, meu Deus, aquele altar que estava quebrado. Meu Deus, em nome de Jesus, nos despede aqui a nós, na tua santa e maravilhosa paz. Abençoa cada um dos irmãos que estão em casa. Visita aqueles que estão enfermos, muitas vezes precisando de um milagre. Senhor, abençoa o teu filho, pastor Flávio, a irmã Maria, seus filhos, que o Senhor possa conduzi-los em paz até a cidade de Juazeiro do Norte. Abençoa também os teus filhos que irão ministrar as lives mais tarde, meu Deus, logo mais. Que o Senhor possa de uma forma poderosa estar nos guardando para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Presbítero Israel. Aleluia. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a comunhão, as consolações, os conselhos e a presença inconfundível, insubstituível do amigo Espírito Santo, seja com todo aquele que tem se despertado, aleluia, e crê no arrebatamento da igreja, dizendo amém. A vitória é nossa.
pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço digital. A paz do Senhor. Amém.